Olá, no vídeo de hoje você vai descobrir o porquê está endividado e como fazer para sair das dívidas imediatamente. Exatamente isso. Bem, costumo dizer que as pessoas sabem o que devem ser feito, porém não fazem. Todos nós sabemos o que fazer. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, tem que malhar, tem que mudar a dieta alimentar, mas ela faz? Não, não faz. Sair das dívidas, sabe que tem que se comprometer a guardar dinheiro, a pagar as dívidas, a não comprar mais, pelo menos enquanto estiver endividado. E daí, fazem isso? Não, não fazem. Então, nesse vídeo, você saberá 16 lições para sair do vermelho e ficar bem com o seu orçamento. Vamos lá? O exemplo que eu vou dar aqui, provavelmente você já passou, está passando ou pode passar, se não cuidar das suas finanças. 6 em cada 10 funcionários se consideram preocupados com sua situação financeira no nosso país. Em outras palavras, eles estão muito endividados. O salário desse grupo de profissionais dura 15 dias. O restante do mês é bancado pelo cheque especial, ou mais conhecidamente o seu limite que o banco deixa para você, né? Cheque especial por dinheiro emprestado ou por outros financiamentos. E quem está mais estressado com problemas com grana tem 3 vezes mais abonos de faltas concedidos pela chefia do que os profissionais que estão com as finanças em dia. Ou seja, essas ausências do trabalho são muitas vezes usadas para resolver problemas financeiros, tentar conseguir um empréstimo no banco ou renegociar as dívidas com os credores, pois empregados com problemas financeiros que têm muito mais problemas na empresa, ou seja, não produzem o quanto deveriam produzir, pois estão muito preocupados com as suas finanças. Todas essas dívidas surgem porque o comprometimento da renda com o crediário cresceu, e isso se deve ao maior acesso aos financiamentos e a aparente segurança que o brasileiro tem em relação à sua empregabilidade. Ou seja, acham que nunca vão faltar emprego para eles, nunca vão ficar desempregados, e isso é um perigo. Tá aí, eles não têm medo de perder o trabalho, por isso segue fazendo dívidas. O problema é quando o descontrole no consumo se associa à falta de controle no orçamento. E é aí que mora o perigo. Se a vida do colaborador ou do empregado, ou seja, do funcionário, se transforma em um verdadeiro inferno, quando há problemas com dinheiro, a situação da empresa também se altera. Como assim? Cai a produção da empresa, os conflitos do dia a dia aumentam, sem contar que a empresa tem que precaver contra fraudes financeiras. Em Porto Alegre, uma empresa de ônibus com 6.000 funcionários teve de implantar um programa de educação financeira, depois de perceber que o número de acidentes aumentava entre o dia 25 do mês corrente e o dia 5 do mês seguinte, quando o salário acabava e os empregados aguardavam o próximo pagamento. Os motoristas, que têm jornada de 6 horas, faziam mais 2 horas extras para engordar o salário e acabavam trabalhando mais cansados e ficavam mais suscetíveis a acidentes de trânsito. É claro que sair do lamaçal das dívidas não é fácil, mas é possível. Primeiro, você precisa estar disposto a se organizar financeiramente e mudar seus hábitos de consumo. Depois, é necessário que tenha acesso a conhecimentos financeiros. As organizações podem colaborar muito nessa etapa, criando programas específicos para resolver as principais questões que afligem as dívidas. A educação financeira proporciona um melhor uso do crédito, dos investimentos e dos serviços de seguros de previdência. Então vamos às lições. Lições número 1. Anota aí no papel ou depois você revisa o vídeo aqui para ver quais são as mais identificadas por você. No mundo ideal, seria prudente ter uma quantia de dinheiro equivalente a 6 meses para cobrir eventualidades e não usar o limite de cheque especial. O dinheiro deve ficar aplicado em investimentos que podem ser sacados a qualquer momento e com boa liquidez,
como uma caderneta de poupança, e os CDBs, que são os certificados de depósitos bancários. Dessa forma, não seria necessário usar o limite do cheque especial, que é concedido pelos bancos sem a gente pedir. Lição número 2. O uso do limite especial pode e deve ser usado para contratempos, por no máximo 2 ou 3 dias. Para períodos maiores, recorra à linha de financiamentos mais baratas, como crédito consignado, que tem juros de 2% ao mês. Lição número 3. Se você já caiu no cheque especial e a empresa que você trabalha deposita sua remuneração ou seu salário em uma conta corrente, é preciso conversar com o Departamento de Recursos Humanos para mudar essa situação. Você pode pedir para que seja aberta uma outra conta corrente em outro banco, na qual sua grana será creditada. Lição número 4. Se está endividado, vá até o banco em que está devendo e peça a renegociação do valor da dívida. Lembre-se, quando negociar qualquer dívida, nunca aceite a primeira proposta. Procure barganhar. Se for oferecido dividir a dívida em 6 meses, peça 20. Claro que essa proposta não será aceita, mas as parcelas podem ficar em 15 ou 12 meses. Agora, se você tem sangue frio e não se incomoda em ter seu nome incluído no SPC, que é o Cadastro de Maus Pagadores, né? Que seria também o Sistema de Proteção ao Crédito, ou o Serasa, pode esperar até 2 anos para renegociar o débito em condições melhores, comparados, a juros mais baixos, e que depois desse período os bancos consideram que você não irá pagar a dívida e decide renegociar para tentar receber pelo menos uma parte do dinheiro. Lembre-se, ter dívidas não é pecado nem crime. Basta ir até o banco e renegociar. Lição número 5. Se você deixou de pagar a fatura do cartão e caiu no crédito rotativo, a primeira coisa a fazer é procurar a administradora e pedir o parcelamento do saldo devedor. Negocie e só concorde com parcelas que caibam no seu orçamento. E claro, não use mais o cartão. Lição número 6. Se você não paga sua dívida, seu nome entra no cadastro de maus pagadores e não é possível fazer outros financiamentos. Se o valor da sua dívida é de até 5 mil, dá para renegociar diretamente com os credores e conseguir um desconto de pelo menos 50%. Para somas maiores, é recomendável ter a ajuda de um advogado ou de um profissional especializado na renegociação de débitos. Lição número 7. As situações em que a dívida equivale a 20 vezes a renda mensal, é hora de pedir ajuda. Sim, casos como esse existem. Uma pessoa com salário de 3 mil chega a dever 70 mil. Nesses casos, a alternativa é recorrer à ação revisional. Nesse caso, a ação é impetrada na justiça, como para revisar cláusulas dos contratos com taxas de juros e bloquear os pagamentos no curto prazo. O devedor então ganha fôlego para reorganizar as finanças e voltar a fazer os pagamentos. Em alguns casos de desconto pode chegar até 90% da dívida, do valor da dívida. O problema é que o julgamento da ação pode demorar até 5 anos e durante esse período o nome da pessoa ficará no cadastro do SPC. Lição número 8. Antes de contratar um empréstimo com taxas baixas, como crédito consignado, e usar o dinheiro para pagar outro financiamento, quem tem juro mais alto, é recomendável que você descubra qual é o seu nível de endividamento. Lição número 9. Há 2 tipos de dívidas, a operacional e a financeira. No endividamento operacional, as despesas são muito maiores do que a receita. Se você ganha 5 mil, provavelmente pode ter despesas de 6 ou 7 mil. Neste caso, é só ajustar as contas, descobrir o que é supérfluo e cortar gastos, ou então aumentar a receita com trabalhos extras. Lição número 10. O endividamento financeiro, o salário pode ser suficiente para pagar as despesas, mas a pessoa tem um gasto com juros que deixa a conta corrente no negativo. Esse tipo de dívida é comum quando se está usando o limite de cheque especial ou pagando juros de cartão de crédito.
Lição número 11. Solucionar endividamento operacional é mais complicado. É preciso renegociar com o banco, financeira ou credor e pedir novos prazos e taxas. Não se sinta inferiorizado ao renegociar com seu gerente. Ele está lá justamente para atender às suas necessidades. Lição número 12. Se estiver endividado, peça ajuda a alguém de sua confiança, desde que seja uma pessoa sensata, ou procure seu gerente de banco. Para conversar, é preciso organizar o raciocínio e nesse processo já dá para começar a fazer um diagnóstico de como as dívidas foram criadas e como eliminá-las. Outro fator positivo de falar sobre as dívidas com seus amigos é que eles podem ajudar com dicas para você sair do buraco. O problema é quando um amigo é um amigo da onça e vai incentivar você a fazer mais dívidas. Nesse caso, o ideal é pedir ajuda a profissionais que façam parte de programas de educação financeira, da companhia em que você trabalha ou de consultorias independentes. Por exemplo, o meu canal, que está aberto e à disposição e tem o objetivo de fazer você sair das dívidas. Muitas das causas das separações e o fim dos casamentos e as brigas são sobre dinheiro. Pode um parceiro só descobrir que o outro perdeu muita grana na bolsa de valores ou está cheio de prestações para pagar, quando já está no escritório do advogado para legalizar a separação conjugal. É por isso que, se não tiver o comprometimento de todo mundo, de toda a família, a situação não vai mudar. Bem, pessoal, se vocês chegaram até esse ponto do vídeo, vocês estão de parabéns e já é um grande caminho andado, porque hoje em dia as pessoas não aguentam ficar tanto tempo assistindo um vídeo. Então, parabéns! Vocês têm decisão e vamos continuar aqui mais algumas lições. Lição número 13. A maioria dos analistas econômicos considera que 20% do salário comprometido com o pagamento de dívidas já é o suficiente para manter o equilíbrio financeiro. É preciso também que todos nós tenhamos dinheiro para pagar as despesas fixas do mês. Por exemplo, um casal sem filhos poderia muito bem separar 50% da renda familiar com as despesas fixas. Os outros 30% para pagamento de financiamentos, como por exemplo o primeiro imóvel. Ainda sobram 20% para serem investidos ou gastos com diversão. Vale a pena lembrar que o entretenimento é uma parte importante da vida. Vamos agora à lição número 14. Você já parou para pensar qual é a graça de trabalhar o mês todo e não ter dinheiro para ir ao cinema ou jantar fora? Não tem graça nenhuma. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas confirmou que quem está preocupado com dinheiro se diverte muito menos. O entretenimento é o primeiro item a ser cortado na hora do aperto. A má gestão da vida financeira leva a dificuldades da vida pessoal. Vamos lá, lição número 15 e é a penúltima. Alguns economistas dizem que 70% do salário dá para pagar as despesas do dia a dia e 30% para a realização dos sonhos de consumo, como a casa própria. Mas não há regras universais, cada família tem o seu jeito de administrar. Porém, independentemente do seu perfil familiar, o ideal é ter uma reserva, como eu já falei, equivalente a 6 meses de suas despesas, sendo investido em liquidez diária que você pode sacar a qualquer momento. Lição 16. Em último caso, se você realmente está atolado em dívidas, o ideal é ingressar na justiça comum, onde peritos vão fazer um levantamento de todos os bens e das dívidas que você tem. Um processo demorado, porque a justiça precisa certificar se não há fraudes nas suas dívidas. Segundo especialista, essa é uma das últimas causas que você pode recorrer. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui qual foi a lição que você mais se espelhou. Deixe nos comentários. Fico por aqui, um grande abraço, fique com Deus e te espero no próximo vídeo.
Esses vídeos que eu deixo aqui na tela são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual vai ser o próximo da sua lista?